Começaremos a partir de agora uma verdadeira aventura sociológica em direção ao conhecimento da sociedade em que vivemos. Mergulharemos nas teorias que a explicam e investigaremos as contradições existentes. O ponto de partida do nosso curso será a análise dos principais acontecimentos históricos sociais que deram origem ao surgimento das ciências sociais e, em particular, da sociologia. Sempre em contato com o conteúdo, você poderá entender melhor o contexto que lhe deu origem e que dimensão da realidade constitui o seu objeto de investigação. Em linhas gerais, a sociologia pode ser considerada um ramo das ciências sociais que estuda o comportamento humano e os diferentes aspectos da vida social. A abordagem sociológica, através de seus conceitos, teorias e métodos, constitui um importante instrumento de compreensão das questões com que se defrontam na vida cotidiana e nas múltiplas relações sociais. A sociologia nasce em um contexto histórico marcado por profundas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais provocadas pelo processo de transição feudal-capitalista, marcada pela desagregação das sociedades feudais no século XVIII e pelo nascimento e consolidação das sociedades capitalistas, deflagradas pelas revoluções burguesas. Seu surgimento está associado a um período de grandes mudanças que colocaram a sociedade em um plano de análise, ou seja, a sociedade passava a se constituir em objeto de investigação científica. Denomina-se o feudalismo o sistema econômico, político, social dominante na Europa durante a Idade Média. No século XIV, na Europa Ocidental, a população vivia dentro de determinadas características que vinham sendo construídas desde o século III e as quais denominamos feudalismo. O feudalismo caracteriza-se pela rígida hierarquização social e por uma estruturação social estática fundada em camadas denominadas estamentos. Estamentos seriam os senhores feudais, detentores de terras, exercendo considerável poder político, principalmente sobre os servos, o clero, constituído pelos membros da Igreja Católica, possuidores de grande poder político e espiritual. Importante destacar que, durante a Idade Média, a Igreja Católica manteve-se como uma das instituições mais ricas e poderosas e sua influência não se limitou somente ao plano espiritual, mas foi estendido aos planos político, econômico e social. Sob o predomínio do teocentrismo e detentora do monopólio do saber e da produção de conhecimento, a Igreja exerceu diretamente o controle sobre as relações sociais, justificando a partir de uma origem divina uma concepção hierarquizada da sociedade, tratando de conservá-la. A condição social de cada camada de indivíduos era justificada como uma vontade divina, não cabendo, portanto, questioná-la ou contrariá-la. A terceira camada da sociedade feudal, formada pelos servos, camponeses e pequenos artesãos, constituía a maior parte da população. Outra característica importante é a descentralização do poder político em torno dos senhores feudais, uma economia baseada na agricultura e na utilização do trabalho servil. Portanto, é interessante destacar que o campo e não a cidade era o centro econômico das sociedades feudais. A produção de subsistência estava voltada para a atividade agropastoris em pequena quantidade e variedade restrita, sem uma exigência de uma produção de excedente capaz de incrementar o comércio. Outro aspecto a realçar é a utilização de técnicas de trabalho agrícola rudimentares. Durante o século XIV, o modo de produção feudal enfrentaria uma grave crise cujo desfecho representou a desagregação da sociedade feudal, marcando a fase de transição da Idade Média à Idade Moderna. Alguns fatores de origem social e econômica contribuíram decisivamente para o agravamento da crise que atingiu toda a Europa.
O primeiro foi o crescimento acelerado da população entre os séculos XI e XIV. O segundo aspecto trata-se da baixa produtividade agrícola. A estagnação das técnicas de trabalho agrícola, combinado ao aumento demográfico, provocou um desequilíbrio entre a produção e o consumo. Com a baixa produção agrícola e a estagnação do comércio, a fome se alastrou pela Europa. No século XIV, debilitada pela fome, a população europeia teve que enfrentar mais um outro flagelo de extrema gravidade, a peste negra. Vinda da Ásia, a epidemia de peste bubônica se abateu sobre a população, dizimando cerca de 1/3 dos habitantes da Europa. A desnutrição e as más condições de higiene aprofundaram o quadro endêmico de pestilência e resultou em uma avassaladora escassez de mão de obra em um momento em que a economia medieval já se encontrava mergulhada em profundas contradições. Ao lado da fome e da peste, a sociedade feudal do século XIV mergulhou em grande número de guerras e revoltas. A mais importante delas foi a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Assim, uma grave crise social no campo abalaria os alicerces do feudalismo. Você deve entender, portanto, que a crise geral do feudalismo durante a Idade Média foi basicamente causada por uma escalada contínua da exploração da nobreza sobre o trabalho servil, conjugada com as precárias condições de vida e de trabalho, o que provocaram revoltas camponesas cumulativas e, desta maneira, um colapso da velha ordem feudal. Além, é claro, da crise econômica consubstanciada pelas atividades mercantis. Essa crise é o ponto de partida para se compreender o processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Para que você entenda melhor o período de transição feudo-capitalista, é necessário observar a aliança entre a burguesia comercial e o rei e o que dela resultou, a formação dos Estados Nacionais. Podemos dizer que a constituição dos Estados Nacionais e das monarquias absolutistas foram respostas políticas à desintegração e ao solapamento do sistema feudal. A burguesia comercial procurou aliar-se aos reis, financiando-os com recursos para a manutenção de exércitos profissionais permanentes necessários à manutenção da ordem e do poder. Além disso, a centralização política e administrativa trouxe a gradual unificação de impostos, leis, moedas, pesos e medidas, alfândegas em cada país, beneficiando o comércio e a burguesia. Do ponto de vista econômico, o Estado Nacional centralizado estimulou a expansão das atividades comerciais. Podemos afirmar que há uma estreita conexão entre a formação dos Estados Nacionais europeus e a expansão ultramarina. As grandes navegações ultramarinas e a consequente expansão territorial colocadas em práticas pelo mercantilismo resultaram na conquista e exploração de novos territórios denominados colônias, cujo papel predominante estava em assegurar a economia das metrópoles europeias. A colônia desempenhava um papel estratégico dentro da política mercantilista, uma vez que a sua principal função era enriquecer a metrópole, tendo suas atividades comerciais controladas exclusivamente por elas. Através do Pacto Colonial, ficava assegurada a exclusividade das transações mercantis estabelecidas entre as metrópoles e suas respectivas colônias, numa relação também conhecida como monopólio comercial. O mercantilismo favoreceu, portanto, a conexão entre a dimensão política, unitária e centralizadora, e a dimensão econômica, burguesa e comercial, do Estado Nacional. A Europa medieval, relativamente estável e fechada, inicia um processo de abertura e expansão comercial e marítima. A ordem social medieval em franca decadência,
assentada e justificada pelo dogmatismo religioso, abria espaço para uma reflexão mais profunda acerca das estruturas sociais vigentes, possibilitando a construção de uma nova imagem que o homem tinha de si mesmo. A burguesia em ascensão não somente imprimia um novo ritmo de vida e trabalho, como também uma nova concepção de mundo. Uma nova sociedade estava sendo erguida e, com ela, novas relações sociais e novos valores. O triunfo da burguesia na sociedade europeia trouxe consigo uma visão racional, científica, antropocêntrica e crítica do universo, do homem e da sociedade. É o triunfo do antropocentrismo sobre o teocentrismo. Paulatinamente, foi havendo a libertação do pensamento do controle teológico, renunciando a uma justificação divina e transcendental dos fatos e substituindo-as por uma indagação racional dos fenômenos históricos sociais. A indagação racional, a observação e a experimentação passaram a ser os principais elementos de interpretação dos fenômenos da natureza e da cultura, e impunha uma nova postura ao homem ocidental diante do conhecimento. O Renascimento pode ser definido como um processo de renovação cultural que se estendeu na Europa do século XIV ao XVI e representou a convicção de que tudo deveria ser explicado pela razão e pelo experimentalismo. Possibilitou um grande desenvolvimento da ciência. O pensamento científico adquire importância e, com ele, busca-se conhecer e interpretar as distintas dimensões da vida social. Embalado pelos princípios iluministas, o século XVIII foi palco de uma das etapas mais vibrantes da história das sociedades humanas. Inglaterra e França protagonizaram dois processos que iriam transformar radicalmente o curso do continente europeu e de outras sociedades ocidentais. Estamos falando da Revolução Industrial Inglesa de 1760 e da Revolução Francesa de 1779. Juntas, elas integram o conjunto das revoluções burguesas, constituindo-se no marco histórico da transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Ocorrida na Inglaterra no século XVIII, a Revolução Industrial marcou a passagem definitiva da sociedade feudal para o capitalismo industrial, consubstanciando um novo paradigma nas relações de trabalho e de produção. Enquanto no feudalismo a produção artesanal e doméstica estruturava a economia, a burguesia ávida por maiores lucros e menores custos tratou de incrementar uma verdadeira revolução tecnológica, transformando radicalmente os instrumentos envolvidos no processo de produção. São características da Revolução Industrial a mudança do eixo da produção do campo para a cidade. O crescimento urbano que vinha se destacando no final da Idade Média foi intensificado em virtude da consolidação da cidade como espaço por excelência das trocas, do comércio e da produção fabril. A cidade foi se constituindo cada vez mais no espaço de realização do trabalho. Outra característica foi a substituição das ferramentas manuais pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril. A transformação no processo de produção de bens e mercadorias e a nova polarização de forças produtivas, sobre as quais se assentaria a estrutura social capitalista. De um lado, a burguesia, detentora dos meios de produção, prédios, máquinas, matérias-primas e bens produzidos pelo trabalho, e de outro, o proletariado, ou trabalhadores assalariados, que possuíam apenas sua força de trabalho e a vendiam aos empresários em troca de salários. Outra característica importante foi o controle do tempo e do ritmo de realização das etapas da produção, além da perda do controle do processo produtivo, terras, máquinas e ferramentas que passaram para as mãos do capitalista.
Outro aspecto importante foi o assalariamento da mão de obra fabril, envolvendo todos os membros da família, submetidos sem distinção aos mesmos trabalhos. Como forma de produzir mais e com baixo custo, mulheres e crianças ingressaram com salários muito menores do que os homens no processo produtivo e eram submetidas a uma pesada jornada de trabalho que alcançava até 14 horas por dia em instalações pouco iluminadas e insalubres, o que as expunham a um grande número de acidentes no ambiente de trabalho. Jornadas excessivas de trabalho, ritmo frenético das máquinas, a rotina do trabalho em fábricas sombrias, com pouca luminosidade, quentes e úmidas, quase sem nenhuma ventilação. Este era o cenário das fábricas e as condições de trabalho a que estavam submetidos os trabalhadores. O descontentamento e a revolta estavam tornando-se lugar comum no seio da sociedade europeia. Como consequência, observou-se um crescimento desordenado das cidades sem infraestrutura de saneamento e de moradia, surtos de doença como tifo e cólera provocados pelas precárias condições de habitação e pela intensa concentração de população nos centros urbanos, aumento assustador da violência urbana, do consumo de álcool, aumento das taxas de homicídio, infanticídio e prostituição. Em decorrência, protestos e manifestações de trabalhadores eclodiram pelas cidades europeias. Destes protestos, culminou a formação dos sindicatos, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho da população assalariada. Lembre-se que a origem e o processo de consolidação do capitalismo, mais precisamente as consequências que esse processo desencadeou, traduzida nas crises sociais que dele emergiram, é que serão os objetos de interesse dessa nova ciência, a sociologia, que se constituirá com o propósito de analisar e interpretar as principais questões colocadas em foco pelo capitalismo. A Revolução Francesa é um outro marco histórico importante da transição do feudalismo para o capitalismo, inaugurando um novo modelo de sociedade baseado na economia de mercado e que contribuiu profundamente para alterar as formas de vida e pensamento dos homens. A Revolução Francesa significou o colapso das instituições feudais do antigo regime e o fim da monarquia absoluta na França. Ao mesmo tempo, propiciou a ascensão da burguesia ao poder político, fortalecendo as condições essenciais para a consolidação do capitalismo, movimento político de extrema relevância para o continente europeu e para o Ocidente. A Revolução Francesa teve início em 1789 e se prolongou até 1815. Sofreu grandes influências dos ideais do iluminismo, baseando-se no direito à liberdade, à igualdade e à fraternidade, e nos princípios democráticos e liberais da independência americana de 1776. O êxito do processo revolucionário francês, encerrando os privilégios da nobreza e do clero, serviu de motivação para novos movimentos em direção ao igualitarismo em outras partes da Europa. A Revolução Francesa foi resultado de uma conjugação de fatores sociais, econômicos, políticos, descontentamento do povo com abusos e privilégios do regime absolutista, o quadro de desigualdade social da sociedade francesa, exacerbado pela crise econômico-financeira do antigo regime, tornou ainda mais precárias as condições em que viviam os trabalhadores do campo e da cidade. Relegados a condições miseráveis de existência, camponeses e trabalhadores urbanos desejavam novas formas de vida e de trabalho. As origens do processo revolucionário francês de 1789 devem ser buscadas nas contradições dos interesses estabelecidos pelo regime absolutista e as novas forças sociais que estavam em ascensão. Ou seja, os interesses econômicos e políticos da nova e poderosa classe burguesa
sufocada por uma organização social aristocrática e decadente, fizeram despertar o povo, terceiro estado, que passou a rejeitar as ordens, as diferenças sociais e as restrições. Apesar das promessas de igualdade e fraternidade, o povo foi atraído para a causa revolucionária. Ao tomar o poder em 1789, a burguesia insurgiu-se definitivamente contra os alicerces da sociedade feudal. Tratou de consolidar um Estado que assegurasse sua autonomia diante da Igreja e que incentivasse e protegesse a empresa capitalista. Era o fim do antigo regime feudal. O Estado monárquico estava liquidado e, com ele, a antiga forma de sociedade e suas tradicionais instituições, arraigados costumes e hábitos. A Revolução Francesa promoveu sensíveis alterações na economia, na política e na vida cultural. A partir do século XVIII, a Europa experimentou um verdadeiro avanço rumo à melhoria das condições de produção material das sociedades ocidentais, ampliando a sua capacidade de produzir em grande escala, barateando o custo da produção. De outro, essas revoluções fizeram surgir um conjunto de problemas que, em sua extensão e profundidade, colocavam em risco o equilíbrio e a ordem sociais. Em cada etapa de sua consolidação, a sociedade capitalista provocava desintegração e o solapamento de instituições e costumes tradicionais, para constituir-se em novas formas de organização social. As novas formas de organização social, fruto das novas formas de produzir, a rápida industrialização e o vertiginoso crescimento urbano, o aparecimento do proletariado e o papel histórico que desempenharia, as precárias condições de vida e de trabalho que deram lugar a toda sorte de problemas sociais, passaram a despertar a necessidade de investigação. Intelectuais e militantes políticos, preocupados com a diversidade dos problemas sociais, entenderam a necessidade de construir um saber sobre a sociedade. A sociedade se constituía dessa forma em objeto de investigação científica. Foi a formação de uma estrutura social específica, a sociedade capitalista, que despertou a necessidade de reflexão sobre a própria sociedade, suas transformações, suas crises e seus antagonismos sociais. A sociologia nascia, portanto, como uma resposta intelectual às novas situações geradas pelo capitalismo. Não podemos esquecer que a sociologia surgiu num momento de grande expansão do capitalismo, em um contexto histórico conturbado, marcado por profundas contradições de classe. A existência de interesses opostos na sociedade capitalista penetrou e invadiu a formação da sociologia, dando margem ao aparecimento de diferentes tradições sociológicas ou distintas sociologias. É importante nessa fase que você recorra ao material impresso, aprofunde o seu conhecimento na leitura de todo o conteúdo da disciplina, fazendo os exercícios, indo às bibliotecas para ampliar, através das fontes lá disponíveis, o conteúdo que você tem à sua disposição. Sempre pensando no sentido de ampliar aquilo que nós estamos oferecendo a vocês. Não esquecendo da necessária interação com os tutores do EAD. Bons estudos e até a próxima unidade.